Olá, bom dia. Jesus é o Senhor. Leitura bíblica referente ao dia 23 de novembro, Ezequiel, capítulos 45, a partir do versículo 9 até o capítulo 46, versículo 24, 1 Pedro, capítulo 2, Salmo, capítulo 119, versículos 33 a 48, Provérbios 28, versículo 11, a música A Edificação da Casa de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. E vamos aqui começar, em nome de Jesus, com o capítulo 2 da primeira epístola de Pedro. Amém. Portanto, abandonem toda maldade, todo engano, hipocrisia e inveja, bem como todo tipo de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que, por ele, lhes seja dado crescimento para a salvação. Se é que você já tem a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-se a ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo, a fim de oferecerem sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será envergonhado. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes vocês nem eram povo, mas agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Amados, peço a vocês, como peregrinos e forasteiros que são, que se abstenham das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, tendo conduta exemplar no meio dos gentios, para que, quando eles os acusarem de malfeitores, observando as boas obras que vocês praticam, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Por causa do Senhor, estejam sujeitos a toda instituição humana, quer seja o rei como soberano, quer seja as autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Como pessoas livres que são, não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal. Pelo contrário, vivam como servos de Deus, tratem todos com honra, amem os irmãos na fé, temam a Deus e honrem o rei. Servos, sejam obedientes ao Senhor de vocês com todo o temor, e não somente se ele for bom ou cordial, mas também se for mau, porque isto é agradável a Deus, que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se bem, vocês, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos. Vou voltar aqui para o versículo 20. Pois que glória há, se pecando e sendo castigados por isso, vocês o suportam com paciência? Se, entretanto, quando praticam o bem, vocês são igualmente afligidos e o suportam com paciência, isto é agradável a Deus. Porque para isto mesmo vocês foram chamados, pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando exemplo para que vocês sigam os seus passos. Ele não cometeu pecado, nem foi encontrado engano em sua boca.
Pois ele, quando insultado, não revidava com insultos, quando maltratado, não fazia ameaças, mas se entregava àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele fomos sarados, porque vocês estavam desgarrados como ovelhas, agora, porém, se converteram ao pastor e bispo da alma de vocês. Jesus é o Senhor, amém. Rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal. Ele é o Filho amado, em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casar. Amém. Ezequiel, capítulo 45, a partir do versículo 9. Assim diz o Senhor Deus: basta, ó príncipes de Israel, afastem a violência e a opressão e pratiquem o juízo e a justiça. Deixem de fazer explorações entre o meu povo, diz o Senhor Deus. Tenham balanças justas, efa justo e bato justo. O efa para medir cereais e o bato para medir líquidos. Serão da mesma capacidade, de maneira que o bato contém a 10ª parte do homem e o efa contém a 10ª parte do homem. O homem será a medida padrão. O ciclo será de 20 geras, uma mina será igual a 20 ciclos, mais 25 ciclos, mais 15 ciclos. Esta será a oferta que vocês farão: a 6ª parte de um efa de cada homer de trigo e a 6ª parte de um efa de cada homer de cevada. A porção determinada de azeite será a 10ª parte de um bato de cada coro de azeite. Um coro, como homer, tem 10 batos. De cada rebanho de 200 cabeças, um cordeiro deverá ser tirado dos pastos ricos de Israel para a oferta de cereais, para holocausto e para sacrifício pacífico, para que façam expiação pelo povo, diz o Senhor Deus. Todo o povo da terra fará contribuição para esta oferta ao príncipe em Israel. Estarão a cargo do príncipe os holocaustos, as ofertas de cereais e as libações, nas festas da lua nova e nos sábados, em todas as festas fixas da casa de Israel. Ele mesmo proverá a oferta pelo pecado, a oferta de cereais, o holocausto e os sacrifícios pacíficos para fazer expiação pela casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, você pegará um novilho sem defeito e fará purificação do santuário. O sacerdote pegará um pouco de sangue e o porá nos batentes do templo, nos 4 cantos da borda do altar e nos batentes do portão do átrio interior. Faça o mesmo no 7º dia do mês, por causa dos que pecam sem intenção ou por ignorância. Assim vocês farão expiação pelo templo. No primeiro mês, no dia 14 do mês, vocês terão a Páscoa, festa de 7 dias, em que comerão pães sem fermento. O príncipe no mesmo dia, por si e por todo o povo da terra, proverá um novilho para a oferta pelo pecado. Nos 7 dias da festa, ele preparará um holocausto ao Senhor, 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, cada dia durante os 7 dias, e um bode cada dia como oferta pelo pecado. Também preparará uma oferta de cereais, 17,5 litros para cada novilho e para cada carneiro, e 3,5 litros de azeite. No dia 15 do 7º mês e durante os 7 dias da festa fará o mesmo, a mesma oferta pelo pecado, o mesmo holocausto, a mesma oferta e a mesma porção de azeite. Amém. Jesus é o Senhor. A pedra principal. Amém por essa pedra principal, o Senhor Jesus. Vamos ao capítulo 46 de Ezequiel. Assim diz o Senhor Deus:
O portão do átrio interior, que dá para o leste, estará fechado durante os 6 dias de trabalho, mas será aberto no sábado e também na festa da lua nova. O príncipe entrará de fora pelo vestíbulo do portão e permanecerá junto ao batente do portão. Os sacerdotes prepararão o holocausto dele e os seus sacrifícios pacíficos. Ele se prostrará no limiar do portão e sairá, mas o portão não será fechado até a tarde. O povo da terra adorará na entrada do mesmo portão, nos sábados e nas festas de lua nova diante do Senhor. O holocausto que o príncipe oferecerá ao Senhor será, no dia de sábado, 6 cordeiros sem defeito e um carneiro sem defeito. A oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada carneiro, para cada cordeiro. A oferta de cereais será o que ele puder dar. E, para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Mas na festa da lua nova será um novilho sem defeito e 6 cordeiros e um carneiro. Eles serão sem defeito. Preparará por oferta de cereais 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro, mas pelos cordeiros, segundo as suas posses. E, para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe entrará pelo vestíbulo do portão e sairá pelo mesmo caminho. Mas quando o povo da terra comparecer diante do Senhor nas festas fixas, aquele que entrar pelo portão do norte para adorar, sairá pelo portão do sul, e aquele que entrar pelo portão do sul sairá pelo portão do norte. Não sairá pelo mesmo portão pelo qual entrou, mas sairá pelo portão oposto. O príncipe estará no meio deles quando eles entrarem. Quando eles saírem, ele sairá. Nas solenidades e nas festas fixas, a oferta de cereais será de 17 litros e meio para cada novilho e 17 litros e meio para cada carneiro. Mas, pelos cordeiros, será o que puder dar. E para cada medida de cereais, 3 litros e meio de azeite. Quando o príncipe quiser oferecer um holocausto ou sacrifícios pacíficos, como oferta voluntária ao Senhor, então lhe abrirão o portão que dá para o leste, e ele oferecerá o seu holocausto e os seus sacrifícios pacíficos, como costuma fazer no dia de sábado. Ele sairá e o portão será fechado depois que ele sair. Prepare um cordeiro de 1 ano, sem defeito, em holocausto ao Senhor cada dia. Esta oferta deverá ser feita todas as manhãs. Juntamente com ele, prepare todas as manhãs uma oferta de cereais para o Senhor, 3 litros de farinha e, para misturar com ela, 1 litro de azeite. Isto é estatuto perpétuo e contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de cereais e o azeite todas as manhãs em holocausto contínuo. Assim diz o Senhor Deus: se o príncipe der um presente de sua herança a um dos seus filhos, ele pertencerá aos filhos. Será propriedade deles por herança. Mas se ele der um presente da sua herança a um dos seus servos, isso será dele até o ano da liberdade, quando voltará a ser do príncipe, porque aos seus filhos e somente a eles pertencerá a herança. O príncipe não tomará nada da herança do povo, expulsando-os das suas propriedades. Da sua própria propriedade deixará a herança aos seus filhos, para que o meu povo não seja espalhado, cada um para longe da sua propriedade. Depois disto, o homem me levou pela entrada que estava ao lado do portão para as câmaras santas dos sacerdotes, as quais davam para o norte. E eis que havia um lugar nos fundos para o lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e onde assarão as ofertas de cereais, para que não tragam nada para o átrio exterior, e assim santifiquem o povo. Então ele me levou para fora para o átrio exterior, e me fez passar pelos 4 cantos do átrio. E eis que em cada canto do átrio havia outro átrio. Nos 4 cantos do átrio havia átrios pequenos, menores de 20 metros de comprimento por 15 de largura. Os 4 tinham as mesmas dimensões. Havia um muro ao redor dos átrios, ao redor dos 4, e havia lugares para cozinhar ao pé dos muros ao redor. Então ele me disse: são estas as cozinhas onde os ministros do templo cozinharão os sacrifícios do povo. Amém. Jesus é o Senhor.
somos a celeita. O homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre, que é sábio e conhece muito bem. Senhor Jesus, o homem rico é sábio aos seus próprios olhos, mas o pobre que é sábio o conhece muito bem. Provérbios 28:11. Amém. Nós que antes não éramos o povo, agora somos povo, o povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Assim não somos mais estrangeiros e Salmo 119, a partir do versículo 33 até o 48. Amém. Ensina-me, Senhor, o caminho dos teus decretos, e os seguirei até o fim. Dá-me entendimento e guardarei a tua lei. De todo o coração a cumprirei. Guia-me pela vereda dos teus mandamentos, pois nela encontro felicidade. Inclina o meu coração aos teus testemunhos e não à cobiça. Desvia os meus olhos para que não vejam a vaidade. Vivifica-me no teu caminho. Confirma ao teu servo a tua promessa feita aos que te temem. Afasta de mim a afronta que me causa medo, porque os teus juízos são bons. Eis que tenho suspirado pelos teus preceitos. Vivifica-me por tua justiça. Venham também sobre mim as tuas misericórdias, Senhor, e a tua salvação segundo a tua promessa. Então saberei responder aos que me insultam, pois confio na tua palavra. Não tires jamais da minha boca a palavra da verdade, pois tenho esperado nos teus juízos. Assim, observarei continuamente a tua lei para todo sempre. Andarei em liberdade, pois tenho buscado os teus preceitos. Também falarei dos teus testemunhos na presença dos reis, e não me envergonharei. Terei prazer nos teus mandamentos, os quais eu amo. Para os teus mandamentos que amo, levantarei as mãos e meditarei nos teus decretos. Lembra-te da promessa que fizeste ao teu servo, na qual me tens feito esperar. Amém. Jesus é o Senhor e essa é a nossa porção desse dia. E concluamos aí ouvindo a edificação da casa de Deus. Amém. Jesus é o Senhor. Nós somos a celeita, sacerdócio real, nação santa, povo, exclusividade de Deus, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós que antes não éramos o povo, agora somos povo, o povo de Deus, que não tínhamos alcançado misericórdia, mas agora alcançamos misericórdia. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce, para santuário dedicado ao Senhor. Chegando-nos para Ele, a pedra que vive, rejeitada pelos homens, mas para Deus, eleita e preciosa, a pedra principal.
Ele é o Filho amado em quem Deus se apraz. Também nós mesmos, como pedras vivas, edificados casa espiritual, somos sacerdócio santo a fim de oferecermos sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Assim não somos mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, somos a família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo Cristo, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Dedicado ao Senhor, dedicado ao Senhor.